A paz do Senhor Jesus, que Deus venha abençoar nesse momento, nessa noite, nessa tarde, nessa manhã. Eu não sei qual é o momento que você está assistindo a nossa videoaula, que o Espírito Santo de Deus venha abençoar a sua vida poderosamente. É um prazer ter você aqui conosco, aluno do CETAD, para estudarmos um pouco a Palavra de Deus. A disciplina que estaremos estudando hoje é a aula de número 2 da disciplina hermenêutica, a interpretação bíblica. Então, vai aqui o nosso abraço, nosso beijo, nosso carinho a todos os acadêmicos do CETAD, que é o nosso seminário teológico da Assembleia de Deus. Para você que está assistindo esse vídeo e quem sabe não é aluno do CETAD, nada impede de você se inscrever no canal, de você deixar aí o seu joinha, o seu gostei, como também você ativar o sininho para que cada vídeo novo você possa ficar por dentro do nosso campo de estudo bíblico, que é a Palavra de Deus. Você também pode deixar um comentário em forma de uma pergunta, que teremos imenso prazer de tirar sua dúvida e juntos aprendermos a Palavra do Senhor. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Osmar Gonçalves, o diretor acadêmico do CETAD, o nosso seminário teológico da Assembleia de Deus. E essa é a aula de número 2 dessa disciplina, a disciplina hermenêutica. Na aula de número 1, nós trouxemos o conceito do que é hermenêutica bíblica, é claro, já que a hermenêutica ela é trabalhada em vários campos do estudo secular, já que a palavra hermenêutica, propriamente dita, é a arte de interpretar o texto. Haja vista que quando falamos de hermenêutica bíblica, então logo deduzimos que é a arte ou ciência ou métodos de interpretação bíblica. É o que nós trabalhamos dentro dessa disciplina. E na aula passada nós ensinamos o método de estudo indutivo, fazendo 5 perguntas ao texto para que você possa extrair dele lições valiosíssimas. Como também nós falamos sobre 5 bloqueios que existem e que precisam ser quebrados para que possamos então ter um conhecimento mais amplo das Escrituras Sagradas. Você que ainda não assistiu o primeiro vídeo, a aula número 1 de hermenêutica, assista lá que será um prazer, com certeza, juntos aprendermos a palavra do Senhor. Aula de número 2, então, eu trouxe um pequeno título aqui para nós acompanharmos, né? A chave do conhecimento de Deus. É justamente a hermenêutica, né? A hermenêutica é a chave do conhecimento de Deus. Aqui, aula meu nome, né? E a aula de número 2 ali, o lindo símbolo do CETAD. Vamos então para o nosso primeiro slide. Hoje nós iremos trabalhar o conceito de inspiração, revelação e iluminação. Esses 3 conceitos são importantíssimos para uma compreensão mais ampla dos significados do texto bíblico. O que seria então a inspiração? Quando alguém acende assim, inspiração, eu estou hoje inspirado por Deus. E eu recebi uma inspiração das Escrituras Sagradas. Vamos ver se esse termo é adequado para ser utilizado em nossos dias? A inspiração é nada mais, nada menos que o processo pelo qual Deus torna possível que o escritor, ou seja, a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, tenha aproximadamente 40 escritores. É claro que em muitos livros de teologia nós iremos encontrar lá a palavra autor, mas na verdade aquele indivíduo é apenas o escritor, porque o autor nós temos apenas um, o nosso Deus Todo-Poderoso. E esse autor único das Escrituras Sagradas, que Deus utilizou-se desses 40 ou aproximadamente 40 escritores. Então o processo de inspiração é o próprio Deus tornando possível que o escritor, vamos dar um exemplo aqui, se eu fosse o profeta Jeremias, como que aconteceu o processo de inspiração na vida do profeta Jeremias? Deus, por vontade divina, preserva a sua mente para que um tempo posterior ele venha lembrar das profecias no qual ele disse, das profecias no qual ele anunciou, das profecias no qual ele comunicou aos seus ouvintes, aos destinatários iniciais. Isso é muito importante nós compreendermos, porque muitos escritores sagrados, tanto no estilo literário poético, na narrativa, na poesia, eles escrevem situações que ocorreram no passado.
ou pelo menos o profeta profetizou em uma época, escreveu 3 ou 4, 5 anos depois. O próprio profeta Amós, por exemplo, usar aqui o exemplo do profeta Amós, ele vai escrever 3 anos a 5 anos depois que ele foi até Betel para profetizar ali no Reino do Norte. Então, o processo de inspiração é quando Deus utiliza da mente, da capacidade do escritor, do ser humano, para que ele pudesse, com fidelidade, aquilo que já foi dito, pronunciado, ou fato histórico que já aconteceu, pudesse ser preservado na sua essência, sem nenhum tipo de alteração. Sem esse processo de inspiração, seria impossível nós termos a Bíblia Sagrada como um livro sagrado, como um livro que nós carinhosamente intitulamos como a boca de Deus. Se não fosse esse processo de inspiração, os escritores poderiam cometer falhas e erros na sua grafia, no seu escrito, e por isso teríamos inúmeras falhas nas escrituras sagradas. Mas esse processo de inspiração é Deus trabalhando na mente do escritor para que ele pudesse ser fiel aos fatos que já haviam acontecido. Vamos supor, dar um exemplo aqui, um outro exemplo, melhor dizendo, você pode contar uma história que aconteceu com você há um tempo atrás e se passou 5 anos, aí você está contando, você pode acrescentar algum detalhe, você pode falar algo que num tempo passado você não percebeu, enfim. O processo de inspiração, ele não permite o escritor, o indivíduo que está compilando o texto sagrado ou ditando para alguém compilá-lo, cometer algum erro, porque Deus ele possui dando capacidade para que o escritor possa escrever e produzir somente aquilo que nós conhecemos hoje como a palavra de Deus, que é a Bíblia Sagrada. Vamos até ler aqui, se você puder acompanhar comigo, lê conosco a frase que eu coloquei aqui sobre inspiração. Processo pelo qual, dá para ver aí, irmão Neto, irmão João Marcos? Processo pelo qual Deus torna possível que o escritor compreenda a vontade divina, preservando em sua mente no momento da escrita. Ok, queridos? Então esse é o processo de inspiração. Qual é a revelação? O conceito de revelação. É claro que com as nossas videoaulas, elas são apenas tópicos. Esses pontos iremos trabalhar de uma forma mais abrangente dentro da sala de aula. São apenas conceitos bem simples e tópicos que estamos falando de forma bem breve e de uma forma bem resumida. Qual é o conceito de revelação? Revelação é a transmissão direta de Deus ao escritor para que ele compreenda a revelação para compor o texto sagrado. Nós devemos entender, iremos falar ainda hoje sobre gêneros literários. Há vários gêneros literários. Um deles, por exemplo, narrativa. Alguém pode estar escrevendo um fato que ocorreu e aquele indivíduo não estava no ato presente. Podemos citar aqui o primeiro livro das Crônicas. Podemos citar aqui o próprio capítulo 1 do livro histórico de Esdras. Tanto no capítulo 1 até o capítulo de número 6 e 7, como todo o primeiro livro das Crônicas e o segundo livro das Crônicas, Esdras não estava presente no fato quando ele escreveu. Porém, ele precisou de um entendimento, de uma revelação para poder juntar os relatos históricos e compilar somente aquilo que serviria como uma palavra fiel do Senhor aos nossos corações. O processo de iluminação, o que podemos entender hoje dentro dessa fala mais contemporânea, a iluminação. A iluminação é o ato realizado constante pelo Espírito Santo que dá ao leitor, a mim e a você, a capacidade de compreender o texto bíblico. Então, juntando os termos aqui, inspiração, revelação, iluminação, hoje quando eu estou lendo algo na Bíblia Sagrada e de repente eu me deparo com uma riqueza grandiosíssima das Escrituras, porque é um livro maravilhoso, onde temos alimentos para toda a eternidade, e de repente eu li aquilo ali e o Espírito Santo me fez compreender a essência da revelação escrita.
a essência da revelação que já foi revelada, que é a palavra de Deus. Então eu não posso dizer assim, eu recebi uma revelação agora da palavra de Deus, eu recebi uma inspiração, não. O termo correto a eu utilizar é eu fui iluminado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo que habita na minha vida me fez entender e compreender o texto que já foi revelado. A revelação já está aqui, a revelação já foi escrita. O Senhor já inspirou o escritor para revelar a nós a vontade do Eterno, a sua vontade, a vontade de Deus. O que ocorre hoje em minha vida não é nem um processo de inspiração e nem muito menos de revelação. O que ocorre quando eu estou lendo e meditando, me alimentando da palavra de Deus, estudando, e estou sendo iluminado pelo Espírito Santo para compreender uma mensagem que outrora eu não havia compreendido. Mas é claro, esses termos são técnicos, né? E com certeza teológicos, nós iremos aprofundá-los quando estivermos dentro de sala de aula. Um outro ponto que eu gostaria de destacar aqui com vocês, como um segundo ponto dentro da nossa videoaula de hoje, seria as teorias que influenciam o intérprete. Há várias teorias, ou pelo menos linhas de interpretações, que podem me influenciar ou influenciar o leitor, o teólogo. E existe pelo menos aí 4 categorias de teólogos que podemos enumerar dentro daquilo que iremos dizer a você agora. Se você puder acompanhar comigo, aqui está, né? São 4 e essas 4 nós iremos trabalhar agora. Mas a primeira delas é a linha liberal, o teólogo liberal. Eu não quero citar nenhum aqui, para quem sabe você não se desanimar com algum livro que você pode se deparar desse teólogo. Ah, não, esse é um teólogo liberal, não irei lê-lo. Mas a teologia liberal, ela simplesmente não acredita na doutrina ou no processo de inspiração. Dá para ver certinho aí, irmão João Marcos, ela não acredita nesse processo de inspiração, de revelação, e também alguns acabam até acreditando em um certo ponto no processo de iluminação, entender o texto. Mas o teólogo liberal, ele não acredita, essa linha de interpretação liberal, não acredita que a Bíblia é a palavra de Deus, que os escritores foram inspirados, apenas que eles relataram eventos que ocorreram, e alguns desses teólogos liberais chegam até a dizer que eles exageraram, né, fantasiaram o texto sagrado. Então, a linha liberal, ou o teólogo liberal, não acredita na doutrina da inspiração, que os escritores foram inspirados. Então, irão ler a Bíblia sempre do ponto de vista apenas histórico e científico. Nós temos uma outra corrente que podemos assim titulá-la de modernismo. Isso mesmo, o que é que o modernismo acredita? Acredita que a Bíblia, ela apenas contém a palavra de Deus. A Bíblia apenas contém. Os teólogos modernistas apenas acreditam que ela contém. O que implica nisso? Então, eles afirmam que nem todo o texto sagrado é a palavra de Deus. Ela contém, ou seja, há partes da Bíblia que são apenas relatos históricos, sem sentido algum, de inspiração. Há palavras que são meramente do homem e há alguns textos que são inspirados, que são de fato a palavra de Deus. Isso é uma linha de interpretação muitíssimo perigosa, porque dá ao leitor, ao estudante das Escrituras Sagradas, determinar isso aqui é inspirado, isso aqui não é inspirado, porque ele tem esse conceito dos teólogos modernistas ou do modernismo, que a Bíblia apenas contém. Então, se ela contém, nem tudo é a palavra de Deus. Então, fique atento, às vezes até mesmo dentro da igreja, né? Alguma pessoa chega a ler o texto e acaba duvidando, não, mas será que isso aqui foi Deus mesmo que mandou o fulano de tal escrever? Ele está tendencioso a pensar que a Bíblia apenas contém. Um outro tipo de pensamento que influencia no modo de interpretação da Bíblia Sagrada é o neo-ortodoxismo, ou seja, a interpretação neo-ortodoxa. A palavra neo sempre é novo, né? Significa novo, ortodoxo, está ligada à firmeza de uma doutrina ou de um ensino. Então, essa nova maneira de interpretar as Escrituras Sagradas diz que ela contém, torna-se, a Bíblia
torna-se a palavra de Deus. Ela não é, ela apenas torna-se a palavra de Deus. Ela torna-se se você ler, se você der crédito, se você colocar em prática. Então ela irá se tornar. Também isso aqui é um sofisma apurado, porque a Bíblia, independente se Osmar Gonçalves acredita ou não, ela é a palavra de Deus. Esse também é um sistema de interpretação, uma linha teológica de interpretação muito perigosa, porque ao ler eu posso selecionar a mim aquilo que cabe para a minha vida ou não. E quando faço isso, deixo de viver o aspecto soberano de Deus, onde a minha vontade passa a ser a dele, unicamente a dele. Então a Bíblia não se torna a palavra de Deus, ela não depende se o ser humano tem fé ou não. Ela é a carta de Deus, ela é a mensagem de Deus aos nossos corações. O que nós cremos então, é claro que é na linha de interpretação ortodoxa, que é justamente que a Bíblia é a palavra de Deus. Então ela não se torna, não depende da análise, ela não contém, ela é a palavra de Deus. Então toda a Bíblia é a palavra de Deus. De Gênesis a Apocalipse, os 66 livros. Não há um livro que seja inferior ao outro. Não há um livro que não tem valor em menção ao outro. Todos os livros são a palavra de Deus. Ou seja, a Bíblia é a palavra de Deus. Agora eu gostaria de ensinar para vocês 10 regras ou princípios, como você queira, e por isso eu coloquei aqui o nome tanto regras como princípios. Eu coloquei aqui tanto regras como princípios de interpretação. Tanto regras como princípios de interpretação para nós estudarmos. Agora, só pedir para o nosso câmera dar uma focada aqui, bem legalzinha para você. Olha lá, regras ou princípios de interpretação bíblica. Então nós iremos estudar 10 no total, está aqui os 10, 5 nesse slide e 5 no outro, e nós iremos falar sobre cada um deles. Se você quiser pegar aí a sua Bíblia, você que está sem a sua Bíblia, você pode, é claro, na videoaula dar um pause aí, dar uma pausada, vai lá na sua estante, onde estiver, pegue a sua Bíblia e depois dá o play novamente para nós aqui analisarmos alguns textos, e será necessário em alguns desses 10 eu solicitar que você abra a sua Bíblia para compreendermos. A primeira dica, a primeira regra de interpretação, o primeiro princípio que eu gostaria de compartilhar com você é que você deve entender a intenção do escritor. Volto a repetir logo no início da aula. A Bíblia tem apenas um autor, Deus, mas alguns livros de teologia trazem o nome daquele indivíduo como autor, mas sabemos que o texto ali do livro de teologia, ele quer se referir àquele indivíduo como apenas um escritor. Então nós devemos tentar entender a intenção do escritor. O que seria isso, professor Osmar, pastor Osmar? O que seria essa questão então de entender a intenção do autor? O autor, ao escrever, ele tinha em sua mente um destinatário, ele tinha um grupo no qual iria ler o seu texto sagrado. Então, dentro desse processo de inspiração e de revelação, o autor está intencionado a um grupo de pessoas. E por isso é muito importante nós entendermos qual o objetivo do livro, qual o objetivo do escritor ao escrever aquela narrativa bíblica, a lançar aquela profecia ou compor aquela melodia em forma de uma canção ou de uma oração. Essa intenção do autor está relacionada ao seu contexto que ele estava vivenciando. Por exemplo, quando eu começo a analisar o livro dos Salmos, eu posso ver em muitos salmos a expressão natural da vida do próprio autor do salmo, do próprio escritor do salmo, do próprio compositor daquela canção, oração. Às vezes Davi estava em uma caverna, ou dentro de uma casa, ou em um palácio, ou em cima do monte, ou em frente o tabernáculo de Deus, e ali ele compõe uma canção. Então nós devemos procurar, nessa regra de interpretação, entender a intenção do autor. Por isso é muito bom você procurar ler biografias relacionadas aos escritores da Bíblia Sagrada, biografia relacionada à vida de Davi, a vida de Moisés, a vida de Paulo, a vida de Pedro, a vida dentre tantos profetas
que foram grandes instrumentos de Deus para compor aquilo que nós temos hoje, que nós chamamos a Bíblia, a Palavra de Deus. Um texto, um segundo ponto, melhor dizendo, para nós entendermos aqui, é que você deve ler. Leia a passagem dentro do seu contexto. Leia sempre a passagem dentro do seu contexto. Principalmente se você estiver fazendo um estudo temático. Eu estou estudando aqui acerca de santificação. Então eu estou lendo um texto aqui, mas eu posso também ler textos que estão ao redor, ou seja, ler a passagem sempre dentro do seu contexto. Na aula que vem, a aula de número 3, nós iremos trabalhar de uma forma mais profunda o que seria propriamente o contexto, de uma forma mais profunda o que seria o contexto, mas de uma forma bem breve, simples de explicar. O contexto é aquilo que está em volta do texto, ou seja, a perícope, aquilo que está em volta daquele texto no qual você escolheu para ler e meditar. Vou dar um exemplo aqui, abra sua Bíblia comigo em Ruth, capítulo 1, versículo de número 16. Ruth, capítulo 1, versículo de número 16. Uma das declarações mais lindas que nós podemos encontrar na Bíblia Sagrada, Ruth, capítulo 1, versículo 16. O texto diz da seguinte maneira, deixa eu achar aqui rapidinho. O texto diz assim: disse, porém, Ruth, não me instes para que te deixes, nem me afaste de ti, porque por onde tu fores eu irei, onde tu pousares ali pousarei. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Eu já vi pessoas, por exemplo, pegando esse versículo e colocando em convite de casamento. Só um exemplo. É claro, nada contra, o casamento é da pessoa. Mas o texto não está falando de uma união de homem e mulher. Está se referindo a uma declaração de fé de uma pessoa que está dizendo a outra, ou seja, Ruth dizendo à sua sogra-mãe que ela havia conhecido algo maravilhoso, que era a fé em Deus. Ainda que seu sogro, cunhado e esposo houvessem morrido, ela iria continuar com a sua sogra-mãe, porque o que ela havia aprendido era para toda a eternidade. Então, para que eu entenda o capítulo 1, versículo 16 do livro de Ruth, eu tenho que entender o seu contexto, ou seja, aquilo que está em volta do texto, a perícope do texto. Em terceiro lugar, para nós aí não nos atermos apenas um único ponto, identifique o gênero literário da passagem que você está lendo. Identifique o gênero literário da passagem que você está lendo. O que seria o gênero literário? É o estilo da literatura, a composição canônica da literatura. Nós temos, como falamos anteriormente, um estilo literário chamado narrativa. É a narração do que ocorreu. O escritor está revelando algo que aconteceu, quem sabe, 10, 15, 20, 200 anos atrás. Então, ele está ali trazendo a nós detalhes do episódio que ocorreu, ou os principais detalhes que Deus deixou a nós como fonte de inspiração. Vou dar um exemplo aqui, primeiro livro do profeta Samuel, capítulo 17. Ao relatar a passagem, ou o momento em que Davi derrota Golias, ali nós temos apenas os fatos mais relevantes daquele combate, mas houve outros pormenores que nós não sabemos. Então, por isso, eu devo identificar que ali é uma narrativa, e essa narrativa está preocupada em me trazer os principais fatos ocorridos, não trazer todos os detalhes. Por isso que muitas pessoas, ao ler Gênesis, por exemplo, capítulo 1 e 2, acerca da criação, elas ficam ali, mas tentando encaixar a teoria do Big Bang, os pensamentos de Charles Darwin com o criacionismo, e você não vai conseguir, até mesmo porque a Bíblia ela traz a nós uma narrativa bem simples, mas ao mesmo tempo profunda, verdadeira e de grande entendimento daquele episódio que ocorreu, da criação. Eu não posso olhar ao ler esse texto e tentar encontrar nele todos os meus questionamentos científicos. E por quê? Porque a Bíblia está trazendo a mim um estilo literário da narrativa, ou seja, do episódio, melhor dizendo, a narrativa. Ali é uma narração de fatos que ocorreram há anos atrás. E é claro, nós iremos trabalhar muito a questão do gênero literário também na próxima aula, mas aqui gostaria apenas de citá-los. O estilo literário, que é a própria
narrativa, estilo literário poético, estilo literário biográfico, nós temos estilo literário profético, de um tom exortativo. Às vezes nós temos uma literatura profética, encontramos dentro da profecia a poesia, às vezes encontramos dentro da poesia uma profecia, às vezes estamos lendo uma narrativa e de repente dela salta uma profecia. Então devo estar atento ao estilo literário, ou seja, o gênero literário do texto. O gênero tem a ver com a origem, né? O que significa aquele texto, melhor dizendo, aquele grupo. Por exemplo, eu tenho um gênero masculino. Eu tenho, dentro desse gênero masculino, características totalmente diferentes da minha esposa, que tem um gênero feminino, aonde ela tem as suas particularidades. Em quarto lugar, vamos aqui estudar, trazer para você algo bem simples de você compreender. A Bíblia, ela explica a própria Bíblia. Entenda que a revelação de Deus, até coloquei aqui para você, olha, de destaque, a Bíblia explica a Bíblia. A revelação de Deus, ela é progressiva. Muitas pessoas, né, ficam se descabelando quando começam a ler o livro de Bereshit, o livro de Gênesis. Mas como essa pessoa casou aqui com sua irmã? Como que isso aconteceu? Naquela época, aquele episódio daquela narrativa, ou aquilo fazia parte de uma cultura que, na ótica de Deus, ele não tinha estabelecido ainda como pecado. Então, entenda que a Bíblia, ela responde à própria Bíblia, e ao mesmo tempo a revelação de Deus, ela é progressiva. Ela vai ali paulatinamente construindo uma formação doutrinária para, ao fechar o cânon no livro do Apocalipse, termos então um conjunto doutrinário forte, fiel e único. Quando eu digo que a Bíblia responde à Bíblia, é quando você não compreende uma coisa no Gênesis, você encontrará a resposta, por exemplo, lá em Isaías. Quando você não entende no livro do profeta Isaías, você encontrará nos evangelhos. Quando aquele texto não ficou tão claro para você nos evangelhos, você se reforça nas epístolas, seja lá paulinas ou petrinas, ou a epístola de Tiago, de Judas, ou as epístolas joaninas. Então, a Bíblia responde à própria Bíblia. Então, um texto que para mim parece não claro, haverá outro texto que reforçará aquela ideia, aquela afirmação de pensamento de cunho doutrinário. E volto a repetir, a Bíblia traz a nós, ou o próprio Deus, uma revelação progressiva. Vou dar um segundo exemplo de revelação progressiva, a poligamia. A poligamia não foi instituída por Deus, ela foi tolerada, ela foi permitida em um determinado tempo. Mas na nova aliança, Paulo diz que é bom que o homem seja marido apenas de uma só mulher. Então, a partir daquele momento, Deus estava claramente dizendo que ele não iria mais permitir a poligamia. O que seria a poligamia? Seria o indivíduo, né, que tem 3 ou mais esposas. Seguindo aqui, para finalizarmos esse bloco aqui, se atente para a gramática, a estrutura da passagem. E por isso você deve se fazer do uso de ferramentas como dicionários, dicionários de línguas originais, como atlas, como qualquer ferramenta, como concordâncias bíblicas. Eu vou enunciar aqui para você. Atente para a gramática e a estrutura da passagem. E assim você pode utilizar aqui de dicionários e das línguas originais. Qualquer Bíblia, mais simples que ela possa ser, atrás dela tem algumas concordâncias. Atrás da Bíblia tem alguns mapas para lhe auxiliar. Ou na própria Bíblia, essa aqui a minha está bastante usada, bem aqui, temos aqui as notas de rodapé, onde é um auxílio para você como leitor. Então, atentar-se para a gramática do texto é o significado, a etimologia do texto. Observar se aquele texto, aquela passagem que eu estou lendo, aquela palavra que eu estou analisando, se ela é um verbo, se ela é um adjetivo, se ela é um substantivo.
Então isso é importante também, eu entender e compreender para chegar à originalidade da mensagem no qual estou lendo e compreendendo. Entenda que nós estamos falando de estudos teológicos. É claro que não há necessidade de você utilizar todas essas regras de interpretação apenas para ler, para se alimentar do texto sagrado. Vamos então partir aqui para os últimos 5, isso mesmo, os últimos 5 princípios de interpretação. Se você já está um pouco cansado aí, dê uma pausa, vai lá, tome uma água para que nós possamos dar continuidade aqui. Tá certo, meu querido? Fique ligado, não deixe de deixar o seu comentário, curta aí o vídeo, deixe o seu like e será a bênção de Deus. Vamos então para o sexto princípio, ou a sexta regra de interpretação bíblica. Acompanhe aqui comigo. Não fazer uma doutrina de um texto isolado, ou seja, pegar um único texto, um único capítulo e querer formar uma doutrina para toda a cristandade. Isso é um perigo e muitas pessoas têm feito e causado muitas confusões dentro do aspecto cristão. Vou dar um exemplo aqui para você. Nada contra a igreja propriamente dito, mas a palavra é palavra, verdade é verdade. Sobre a questão do véu, o uso do véu. Existe uma determinada igreja e podemos respeitar, quer usar, usa. Uma questão de costume, sempre costume, deve ser respeitado. Mas eu não posso daquilo fazer uma doutrina. Entenda qual é o nosso princípio. Não fazer uma doutrina. Costume pode ser feito. Agora, não doutrina. O que seria doutrina? Condicionar aquela prática para a salvação. Quando eu condiciono uma prática para a salvação, por exemplo, se uma mulher não estiver usando o véu, a sua oração não será respondida. Quando a pessoa ler o capítulo 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios, aí a pessoa lê e acaba chegando à interpretação. Não, para orar tem que usar o véu. Um exemplo. Só que ela se esqueceu do versículo de número 16. Olha o que diz o versículo 16 do capítulo 11. Mas se alguém quiser ser contencioso, não temos tal costume, nem as igrejas de Deus. Quem não tem o costume? Paulo e os seus companheiros missionários. E nem as igrejas de Deus, ou seja, as outras igrejas da Galácia, as outras igrejas da Ásia Menor, as outras igrejas da Capadócia, as igrejas de Jerusalém. Apenas a igreja de Corinto utilizava o véu, e é claro, existe um contexto histórico para uma explicação que não é a pauta da nossa disciplina. Mas alguém ler aqui, não, tem que usar o véu para Deus ouvir a oração. Então ele é bem claro em dizer, nós não temos tal costume. Se você quiser continuar discutindo, se você quiser continuar brigando por isso, se quiser continuar sendo contencioso, como diz a versão corrigida, continue. Mas nós não temos tal costume, e deixa bem claro, nem as igrejas de Deus. Então isso aqui é uma questão de costume local, e havia um motivo para isso. E os costumes estão relacionados, uma identidade física daquela igreja, uma identidade terrena, não uma identidade de um selo espiritual. Então, cuidado para nós não fazermos uma doutrina, como também de forma de uma interpretação totalmente equivocada dentro de um grupo de igreja. Agora eu posso falar com liberdade e dizer o nome, porque eu sou pastor da Assembleia de Deus. Eu sou pastor mais antigo. Não importa, eu sou, você também é. Não tem diferença nenhuma. A diferença é que você nasceu primeiro do que eu, só isso. Vou ler aqui agora, capítulo 11, versículo 6. Portanto, se a mulher não cobre com o seu véu, tosquia-se também. Mas se a mulher coisa indecente, tosquiasse ou raspasse, que ponha o véu. Ou seja, aí então houve-se há anos atrás, e ainda há pessoas que pensam assim, a questão é pessoal,
mas não transforma em uma doutrina. A mulher não pode cortar nem a pontinha do cabelo. Aí tinha aquelas pessoas, né, que tinham revelações da pessoa que ia no inferno. Lá no inferno tinha ponta de cabelo, lá no céu tinha caixinha de ouro, com não sei quanto de cabelo. Acho que Deus ia ter preocupação em guardar cabelo ou ponta de cabelo dos outros. Então houve-se uma proibição se baseando na interpretação equivocada desse texto. Então estou me referindo aqui a dois grupos que pensam e o outro deixou de pensar dessa maneira, ou pelo menos parte deixou. A mulher não pode cortar. Primeiro que o texto não está dizendo que não pode cortar, não pode tosquiar, ou seja, tosquiar, no sentido de deixar curto, com aparência masculina. Aí sim, aí com certeza é o que o texto está dizendo. Mas mesmo assim vai entrar dentro do aspecto daquilo que Paulo conclui essa narrativa, essa discussão, essa dissertação no versículo 16, que isso é apenas um costume local da igreja de Corinto. Então, não realizar uma doutrina de um texto isolado, devo completar o texto, ou seja, completar aquela ideia com vários outros textos para reforçar-se ou reforçar-me com aquela ideia. Vamos aqui analisar mais um ponto, o número 7, analise as aparentes contradições. Olha só, eu devia até ter destacado, né? Acabei não destacando. De forma bem clara, aparentes contradições. Na Bíblia não há contradições, há aparentes. Por que aparentes? Porque justamente o indivíduo, ao ler, pode chegar a uma interpretação. Vou citar aqui um fato historicamente conhecido. Quando Martinho Lutero foi traduzir o Novo Testamento para a língua de origem da sua nação, para o alemão, ele relutou em traduzir a Epístola Universal de Tiago. Inclusive, ele deu um título pejorativo e ele erra em fazer isso. O único que não erra é Deus, meu querido amado irmão. Mas Lutero errou em dizer que a Epístola de Tiago é a palha do Novo Testamento. Porque ele não conseguiu, Lutero, para você ver como a tarefa de estudar a Bíblia, a palavra de Deus, não é uma tarefa tão fácil, mas também não é impossível, exige esforço, dedicação e uma vida de piedade e oração na presença de Deus. Então ele confundiu a fé que Paulo estava dizendo com a fé que Tiago dizia, e também confundiu principalmente aquilo que Paulo dizia, que o homem não é salvo pelas obras, confundindo aquilo que Tiago estava dizendo, que o homem que diz que tem fé, mas não tem obras, a sua fé é morta, ou seja, ela não tem validade nenhuma. Então, Martinho Lutero reluta em querer traduzir aquele texto, assim só o fez, porque o cânon já havia sido decidido e fechado em outros concílios, porque ele não se atentou para aquilo que nós chamamos de aparente contradições. A Bíblia não vai se contradizer nunca. Pelo contrário, um dos princípios que nós estudamos aqui, e foi justamente o de número 4, a Bíblia explica a Bíblia. A Bíblia explica a Bíblia, né? É um dos princípios que nós já aprendemos. Então, meu querido, analise aquilo que você acha que é aparente, um texto está discordando do outro. Será se Paulo está discordando de Pedro, Pedro discordando de Paulo? Aqui nesse texto, o que é a santificação para um é isso, a santificação para outro é aquilo. Então, analise as aparentes contradições e você perceberá que elas não estão se contradizendo, pelo contrário, uma ideia, uma narrativa bíblica está reforçando a outra. 8º ponto para você aí usar como princípio de interpretação, como uma regra, número 8 diz assim, sobre a pessoa de Deus, né, a respeito, ou seja, sobre a pessoa de Deus, a respeito da pessoa de Deus, da pessoa do eterno, até coloquei aqui eterno, atente para as metáforas sobre a pessoa do eterno. Quando me refiro ao eterno, estou me referindo à pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo.
um único Deus dividido em 3 pessoas. Então, que eu possa me atentar para as metáforas, para as figuras de linguagens que são utilizadas para o nome. Para o nome. Nesse texto, está se referindo ao Pai, ao Filho ou ao Espírito Santo? E muitas vezes nós confundimos, né? O texto está se referindo ao Filho, eu estou achando que é ao Pai. Às vezes o texto se refere à pessoa de Deus, primeira pessoa da Trindade, a Deus, a primeira pessoa da Trindade, mas eu atribuo a terceira, ao Espírito Santo. Isso aqui é mais uma questão técnica para que na minha fala, no meu discurso, eu possa definir muito bem essa doutrina, que é uma doutrina que devemos estudar, a doutrina da Trindade, pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, muitas vezes é utilizado nomes ou sobrenomes para definir a pessoa de Deus. Senhor dos Exércitos, Jeová Sabaote, Jeová Jireh, o Deus da provisão, Jeová Shammah, Jeová Shalom, e assim sucessivamente, assim por diante. Então, atente para as metáforas do nome de Deus. Atente-se também, nós iremos estudar na próxima aula o que seria o antropomorfismo e o antropopatismo, para que eu não chegue à conclusão, olha, até Deus se arrepende, né? Alguém vai dizer assim, até Deus se arrepende quanto mais eu. Então, será se Deus se arrepende? O que é que aquele texto está dizendo? É uma metáfora, uma figura de linguagem. Nós vamos estudar isso com profundidade na próxima aula. 9º lugar, atente-se para os tipos. Os tipos. Quando nós referimos a tipos, o que seria tipos, professor Osmar? Explique de uma forma mais clara. A presença de tipos. Existem alguns personagens na Bíblia Sagrada que uma determinada ação daquele personagem, ele vai tipificar, ele vai simbolizar ou a pessoa de Deus, ou a pessoa do próprio Jesus, ou a pessoa do Espírito Santo, ou a figura da igreja. Esses tipos geralmente estão relacionados a quem? A pessoa de Deus, a pessoa de Cristo, a pessoa do Espírito Santo, a pessoa da igreja e, às vezes, a pessoa de Satanás, o adversário de Deus e da igreja. Quando nós analisamos o texto, quando na profecia de Ezequiel e na profecia também de Isaías, mas especialmente na profecia de Ezequiel ao rei de Tiro, está se utilizando um tipo de, ou seja, o rei de Tiro é um tipo de Satanás. E assim nós temos vários tipos ou tipologias na Bíblia Sagrada. Tipologia é diferente de alegorias, né? E aqui, só lembrando, para você que já estudou História da Igreja, lembrando aí de Orígenes, né? O pai da alegoria, na época da patrística, ele gostava de alegorizar o texto. A alegoria é diferente de tipos. O tipo é uma representação fiel de uma ação realizada ou na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ou até mesmo alguns textos se referindo a Satanás. Vou dar um exemplo aqui, capítulo de número 22 do livro do Gênesis. Livro do Gênesis, capítulo 22. Isaac é um tipo de Cristo. Isaac é um tipo de Cristo que foi oferecido para ser morto, que o Pai oferece. Então, atente-se para os tipos, tá bom? E por último, para nós finalizarmos aqui a nossa aula de hoje, estude os sistemas teológicos, isso mesmo, número 10, o nosso 10º princípio, estude os sistemas teológicos. O que seria, professor Osmar, esses sistemas teológicos? Eles são as correntes de interpretação para as temáticas da Bíblia Sagrada. Então, esses sistemas teológicos, existe o sistema teológico calvinista, a linha de João Calvino acerca da salvação. Eu devo estudar, devo me ater como que esse grupo de estudiosos entende acerca da salvação, da predestinação, da eleição. Existe outro grupo de Armínio, que são os arminianos, como que eles entendiam, compreendiam a salvação. Quando eu estudo a questão
da eclesiologia, estuda a história da igreja no período da Idade Média, vou observar ali a questão do papado muito forte. Então isso vai interferir diretamente em como a igreja naquela época se organizava. Então estudar os sistemas teológicos, eles são fundamentais para uma compreensão maior daquele sistema de pensamento, de interpretação bíblica, para que eu não seja como aquele aluno que diz, isso é heresia, tudo é heresia para ele, né? Isso é heresia, tu é herege, não sei o que, isso é heresia. Ele gosta de dizer isso, você é herege, isso é heresia. Não é o sistema teológico. Os irmãos luteranos, os irmãos anglicanos, os irmãos wesleyanos, as igrejas históricas, as igrejas pentecostais, as igrejas agora neopentecostais, e pessoas que não pertencem a sistema teológico nenhum, ele pensa um pouquinho de cada, né? Então é importante eu estudar os sistemas teológicos com apreço, com carinho, sem desprezo, sem desdenho, sem preconceito. Quando nós nos unirmos para estudarmos aquilo que pensamos um pouco diferente do outro, iremos compreender juntos muito melhor a palavra de Deus. Às vezes alguém, vou dar um exemplo aqui bem claro, bem objetivo, às vezes alguém diz assim, eu não vou ouvir o fulano de tal, porque ele é adventista. Que problema tem, irmão? Você ouvir uma pregação de um irmão adventista? Pelo contrário, você vai aprender muito mais do que você aprender com alguns pregadores que você fica assistindo aí. Não quero denominar nenhum. Como também o adventista não pode dizer, não ouvi nenhum assembleano porque não tem nada a me ensinar. E vice-versa. Existe, né, uma maneira de pensamento teológico, uma estrutura teológica dos irmãos batistas e assim sucessivamente. Devemos estudar como bons estudantes e tentar entender os sistemas teológicos que também, de forma presencial, iremos citá-los, cada um deles. Mas, é claro, iremos citá-los de forma biográfica, porque a nossa disciplina tem um interesse maior de analisarmos unicamente e exclusivamente a palavra de Deus. Eu vou deixar um texto aqui para a nossa análise, para a nossa reflexão, que vai servir como um exemplo da nossa aula de hoje, como exemplo de interpretação das Escrituras Sagradas, como exemplo que é importantíssimo nós compreendermos. Vou utilizar a figura do patriarca Jacó. Eu vou utilizar a figura do patriarca Jacó e fazer uma análise textual com você como forma de exercício, isso mesmo, como forma de exercício. Eu vou ler com você o livro do Gênesis, é claro, o livro de Bereshit, o livro do princípio, do início, capítulo de número 27. Gênesis, capítulo de número 27, diz assim, que aconteceu que Isaque, envelhecendo, e os seus olhos escureceram, de maneira que não podia ver. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e disse, meu filho, e ele disse, eis-me aqui. Versículo 2, e ele disse, eis que agora já estou velho, e não sei qual será o dia da minha morte. Agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava, o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça. Faz um guisado saboroso, como eu gosto, trazem para comer, para a minha alma, para que te abençoe, para que eu morra. O que Isaque estava fazendo aqui? Ou o que tentou fazer Isaque? Isaque queria abençoar, liberar a bênção para Esaú, que não era mais o seu primogênito. Então, geralmente, quando nós lemos o texto, nós analisamos o texto, nós pegamos o coitadinho do Jacó, né? E olha, Jacó enganou seu pai, Jacó enganou seu irmão, Jacó, o ladrão, Jacó, aí a gente pega Jacó e joga no chão, pisa na cabeça dele, balança ele para o lado e para o outro e joga dentro da lixeira. Mas deixa eu te perguntar uma coisa, para você que é um estudioso da Bíblia Sagrada. Esaú era o primogênito? Não. No capítulo 25, nós lemos o 27.
no capítulo 25, ele deixa de ser o primogênito. Ele deixa de ser o primogênito. Olha o que ocorre. No capítulo 25, versículo de número 29 em diante. E Jacó cozerá um guisado, e veio então Esaú do campo, que estava cansado. E disse Esaú a Jacó, foi Esaú que disse para Jacó, dai-me, te peço, desse guisado vermelho, porque eu estou cansado. Por isso chamou seu nome Edom. E Edom, que era Esaú deu origem aos edomitas. Seguindo, então disse Jacó, vende-me hoje a tua primogenitura. E disse Esaú, eis que estou a ponto de morrer, para que me serviria logo essa primogenitura? Ou seja, estou quase morrendo, né? Exagerando, morrendo de fome. Para que me serve? Para que serve a bênção? Para que me serve o direito de ser aquele que vai dar continuidade à mensagem revelada a Abraão e ao próprio Isaque? Ele desprezou vendendo-a. Versículo 33. Então disse Jacó, jura-me hoje. E jurou e vendeu a sua primogenitura a Jacó. Então, desde o capítulo 25, Esaú não é mais o primogênito. O que ocorre no capítulo 27? Esaú quer pegar uma bênção onde ele não tinha direito. Então, Jacó não está roubando bênção de Esaú, porque a bênção era dele. Roubar algo de alguém é quando eu estou tirando algo de uma pessoa que não me pertence. Se eu, por exemplo, foi um supermercado e deixar lá meu telefone, me esqueci no balcão, aí vou no carro, meu Deus, o telefone. Quando eu voltar, quando eu pegar aquele telefone que está em cima do balcão, vou estar furtando? Claro que não, porque o telefone é meu. Da mesma forma e maneira, podemos utilizar esse exemplo. Esaú queria receber do pai a bênção no qual ele não tinha direito, porque ele vendeu o seu direito de ser o primeiro, de ser o primogênito, de ser o herdeiro das bênçãos espirituais que Isaque tinha e que ele tinha recebido de Abraão. Agora, é claro, todo o desenrolar histórico da narrativa feita por Rebeca, e se a gente for continuar lendo, irmãos, o texto fica ainda mais favorável a Jacó. Por que fica mais favorável a Jacó? Porque o restante do versículo 5 do texto, do capítulo 27, diz que Rebeca escutou, foi e avisou Jacó. Jacó diz, é só você ler, por favor, leia do versículo 6 até o versículo 29 na sua casa, como exercício para você. Jacó fica relutando, mas com minha mãe eu vou enganar meu pai, né? Eu vou ser porventura enganador. Versículo 12, eu vou ler o 12. Porventura me apanhará meu pai e serei os seus olhos enganador, assim trarei para mim maldição e não bênção. Olha que Rebeca diz. Lembra que falamos aí do tipo? Rebeca aqui é um tipo de mulher de Deus, é um tipo de igreja. A igreja que está pronta a ser a interlocutora da bênção de Deus. Olha lá, versículo de número 13. E disse sua mãe, meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai e traze-me, ou traze-mos, em outra tradução. Então Jacó estava debaixo da palavra de sua mãe. Vamos continuar analisando o texto, isso aqui é análise bíblica. Rebeca morreu amaldiçoada por Deus? Rebeca foi em algum texto mencionada como uma mulher amaldiçoada? Claro que não. Sabe por quê? Porque ela estava fazendo algo que sabia, impedindo que Isaque, que achava que iria morrer, ainda tem outro detalhe aqui, por isso que a hermenêutica é fantástica. Isaque achou que ia morrer, não é verdade? Durou mais 60 anos. Demorou mais 65 anos aproximadamente para morrer. Isso porque ele achava que ia morrer, olha lá. Para você ver, o texto é maravilhoso.
Isaac achava que ia morrer e não morreu. Demorou mais 65 anos para morrer. Imagine se ele achasse que iria viver, né? Então, essa é a análise bíblica. Então, Rebeca, ela manda a Jacó. A ideia não é de Jacó. A estratégia não é de Jacó. O plano não é de Jacó. O plano é de uma mulher que entendia e compreendia a mensagem da revelação de Deus. Sabe o que foi que Rebeca e Jacó fizeram? Impediram de Isaac cometer o maior erro da sua vida. Qual o maior erro que Isaac queria cometer? Abençoar o desobediente, o importuno e sem compromisso, Esaú. Já pensou se Esaú recebe a bênção de Deus no lugar de Jacó? Seria triste a realidade do povo hebreu para esse contexto. Tá certo, meus irmãos? Isso é análise bíblica, analisando texto por texto, versículo por versículo, palavra por palavra, voltando ao contexto, analisa o contexto. Fomos lá no capítulo 25 e assim nós vamos fazendo. O próprio Jacó dizendo, não quero enganar o meu pai, não quero roubar nada do meu irmão, e aí nós vamos analisando. Seria muito bom se estivesse dentro da sala de aula, né? Aí você abrir a sua Bíblia, o aluno ia questionar, mas pergunte aí, faça sua pergunta, que será a bênção de Deus. Vamos ficando por aqui, não deixe de deixar aí o seu comentário aqui embaixo, deixe o seu comentário, se inscreva no canal, dê aí um gostei, um like, ative o sininho, e aqui do ladinho o vídeo da aula passada, hermenêutica, aula de número 1, acompanhe conosco, foi muito bom estar com vocês, esses poucos minutos, aprendendo sempre mais a palavra de Deus. Fica aqui minha palavra de gratidão eterno ao nosso Deus Todo-Poderoso, e foi muito bom ter você conosco. Até a próxima, um abraço e um beijo aqui do seu amigo Pastor Osmar Gonçalves. Shalom, shalom, até mais.